Beleza, gente, agora sem piadinha, então. Como é que a gente chegou nessa ferramenta de discipulado, né? Porque tem vários jeitos de fazer discipulado na igreja ou entre as pessoas, né? É algo que é um tema muito gasto já na igreja, assim. Muita gente fala sobre discipulado. E eu, há uns 2 anos atrás, eu comecei a orar porque eu tinha necessidade, eu me sentia assim, sentia que eu precisava de um ambiente que eu pudesse prestar contas, estudar e crescer junto. E era muito difícil encontrar esse ambiente. E foi interessante porque eu comecei a orar sobre esse assunto, compartilhei com a Patrícia e a gente ficou pensando, e depois de uns 2 ou 3 meses, veio um pastor conhecido da Igreja Holiness, que eu nem conheço tanto, assim, eu conheço um pouquinho. E ele entrou em contato comigo lá de Manaus, e entrou em contato comigo, o Sérgio, e falou assim: Daniel, olha, eu faço parte de uma rede de discipulado da CEPAL, e tem um grupo que são líderes denominacionais, né? Então, tem pastores presidentes, bispos, né? E o pessoal, eu lembrei do seu nome porque abriu uma vaga se você não quer entrar nesse grupo. E eu falei para ele assim: ah, eu vou orar. Aí eu fui orar, quando eu respondi para ele que sim, ele falou: ó, mas já foi preenchida a vaga, né? Então eu não entrei nesse grupo, mas por outro lado, eu comecei a estudar essa ferramenta e querer saber mais. Logo eles abriram na Igreja Holiness um pré-discipulado, como isso mais ou menos que a gente vai fazer, vai começar. Então eles estavam fazendo e o Sérgio me convidou para participar. E ele falou assim: olha, vai lá na plataforma do YouTube, assiste os vídeos, faça o curso e em paralelo com o curso online de EAD, você entra no nosso treinamento. E isso que a gente começou a fazer, eu e Patrícia, no ano passado. E no meio, mais ou menos no meio do ano passado. E logo que a gente começou, a gente, mais para o final do ano, lá para dezembro, novembro, dezembro, a gente entrou num grupo em si. Já terminamos o nosso treinamento e a gente entrou num grupo. Eu e mais dois pastores da Holiness, montamos um microgrupo e desde então a gente tem se reunido. E aí no mês passado, esse grupo agregou o Edson, né, que já tinha feito o pré-discipulado, né, e o pastor Bolivar lá de Marília. Então, hoje esse microgrupo tem cinco de nós, né, e a gente tem se reunido semanalmente. É, Na verdade, procuramos eu e Patrícia um lugar para nós, e a Patrícia também pode dar testemunho do grupo dela, que tem sido muito bom. E o grupo que eu participo também tem sido muito bom. E por isso a gente decidiu compartilhar. Primeiro a gente compartilhou em janeiro desse ano, no Retiro de Famílias. Rapidamente a gente compartilhou. Então, os pastores do distrito, a Kátia, né, a Ruth, o Toniel, eles ouviram já um pouco, bem rapidinho, dos benefícios lá no Retiro das Famílias dos Pastores. Depois eu entrei no sabático, mas mesmo no meu sabático eu continuei participando dessas reuniões semanais, dando prioridade para participar desse grupo. O que significa então esse grupo? Como que é a dinâmica? Normalmente é uma hora e meia de reunião no máximo, e é basicamente assim: tem uma introdução e nós compartilhamos um estudo bíblico em comum, e, e cada um fala um pouquinho sobre o entendimento do estudo bíblico, e nós nos comprometemos.
com alguma questão. Então, no meu grupo, por exemplo, um dos pastores, ele colocou uma meta de emagrecer 10 quilos porque ele precisava cuidar melhor do corpo. Então, até o final do ano, tem um dos pastores do meu grupo que vai emagrecer 10 quilos e ele tem esse compromisso que ele fez no grupo, né? Porque um dos estudos bíblicos dizia sobre o cuidado de si mesmo. E a gente procura, então, se comprometer no grupo uns com os outros, sendo transparente, procurando ter objetivos compartilhados, né? E trocar experiências e abençoar um ao outro. E assim funciona a dinâmica de um grupo normal, tá? Eu vou partilhar minha tela aqui. Essa é a plataforma, vocês estão enxergando? Estão enxergando? Plataforma da Igrejas Discipuladoras. A partir dessa plataforma aqui é que a gente vai assistir os vídeos, fazer os treinamentos. Então, dentro da Igrejas Discipuladoras, tem essa área discipulado, e dentro do discipulado tem essas trilhas, ó. Então aqui tem os conteúdos das aulas. Então, basicamente a gente vai fazer essa trilha aqui no treinamento, que são as bases de como deve funcionar esse grupo, esse microgrupo. Só que para entrar aqui, né, você tem que fazer um cadastro e pagar uma taxa porque é tipo um curso mesmo. E aí os custos deles estão cobertos por essa taxa que você vai pagar, que agora eu não sei exatamente quanto que tá, mas daí você ganha um login e uma senha para entrar e ter acesso a todos os conteúdos. Mas aí só depois do dia 15, né, você decide se você quer fazer o curso ou não. Então, hoje e o dia 15 a gente está fazendo uma introdução para todo mundo tá na mesma página, né? Todo mundo poder saber um pouco antes de entrar, tá? A outra coisa é o seguinte, a gente orienta as pessoas para ter um fone de ouvido nas reuniões, principalmente se você não está sozinho em casa. Porque, por exemplo, aqui na minha família, as pessoas são bem discretas e tal, e elas vão ouvir a minha voz, porque eu estou falando, então elas vão escutar a minha voz, assim, né? Mas o que vocês estão falando, ninguém vai escutar, porque o áudio vai vir direto só para o meu ouvido. Né? Então, essa é uma das coisas assim que aquilo que a gente discute ou conversa dentro do grupo fica dentro do grupo. É um princípio, a gente não espalha. E o fone de ouvido é um pouco essa estratégia. Né? Cada um sabe que se faz a reunião na casa, na praça, né? Para ficar conectado toda semana, eu já fiz reunião com o meu grupo, né, que é quarta-feira de manhã. Às vezes eu estou em viagem, então eu já conectei do estacionamento várias vezes, parar o carro e entrar no estacionamento para poder conectar do celular e participar da reunião. Então, nesse caso, eu não usei fone de ouvido porque eu estava sozinho no carro, né? Mas são orientações assim, tá? Eu quero dividir, né? Eu vou dividir em grupos de 4 pessoas. E daí, nesse grupo de 4 pessoas, vai ser aleatório. E a gente já vai começar a exercitar isso, né? Então, eu vou dividir em grupos de 4. E acho que cada um pode compartilhar nesse grupo a sua igreja. Talvez vai cair pessoas da mesma igreja, né? Porque eu vou dividir em grupo aleatório.
Mas você compartilha se você tem alguma expectativa e é rápido. Então é um compartilhamento, se apresenta se você não conhece as pessoas e depois você compartilha as suas expectativas e vocês oram. E para isso eu vou dar 10 minutos. Aí depois de 10 minutos a gente voltaria para cá, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? É isso que eu ia sugerir, abrir se tem perguntas. Acho que uma pergunta que talvez muitos têm na mente, eu tinha quando comecei, mas para nós que somos líderes, será que não vai chover no molhado? Porque é um assunto muito conhecido, né, de nós todos. O que é que você viu de diferencial nesse curso, de Uhum. outros tantos que tem por aí? Acho que uma das coisas legais é que você faz esse pré-discipulado, então você mais ou menos que vai acostumando com o formato das reuniões. E, e aí tem um padrão que é simples, na verdade. A reunião é simples, é uma coisa simples, mas todos têm a mesma nível de informação. Então é muito fácil, né? A outra coisa é que tem uma proposta de reprodução depois e tem também uma supervisão. Então isso vai ficar mais claro, Kátia, no vídeo. A Elaine mandou alguns vídeos e parece muito, são vários vídeos do YouTube, e infelizmente é a plataforma deles que a gente deveria assistir na plataforma. Parece que a pessoa perdeu os vídeos, não sei. Então ela me mandou os links do YouTube que não estão editados, mas são esses vídeos. E daqui até a semana que vem a proposta é que vocês assistam esses vídeos. São vídeos curtos, acho que o maior tem 20 e poucos minutos. Então, se você assistir um videozinho por dia, na quinta-feira da semana que vem você assistiu todos os vídeos que tem a ver com o papel do discipulado na igreja. Mas acho que esse é um dos diferenciais, você fica conectado numa rede. Bom, é isso, né? Assim, Isso. E eu acho que, falando um pouco uhum, né, da nossa experiência, eu acho que é mais do que um curso, né? Até uma uhum, das pessoas que eu convidei, ela falou: a gente fez um curso com Santareno há muitos anos atrás sobre discipulado. E eu lembro mesmo, quando eu cheguei em Diadema, tinha acabado de ter esse curso, né? Mas eu respondi para ela: é mais do que um curso. Eu acho que a teoria a gente sabe, o difícil é a prática, uhum, né? Então, eu acho que o que para mim me chamou muito a atenção é que é mais do que um curso, é uma vivência já, e esse uhum, pré-discipulado é justamente porque nos dá a oportunidade de já experimentar um pouco dessa dinâmica, uhum, né? De fazer a sua própria meditação, de ouvir a Deus no seu uhum, dia a dia, e no dia do encontro compartilhar o que Deus tem falado com você, né? E uhum, orar uns pelos outros e prestar contas, né? Eu gostei muito também do elemento de prestação de contas. Eu acho que é uma coisa que tem faltado nas nossas igrejas, né? A gente tem muita vida social, isso é verdade, mas eu acho que aquilo que John Wesley falava, né? De prestar contas, de fazer perguntas difíceis. Então, eu vejo que isso tem faltado. E a dinâmica, para quem aqui uhum, fez o CR já, a dinâmica é um pouco parecida no sentido da confidencialidade, né? O que se fala aqui fica aqui, a vulnerabilidade. Então, acho que para o pessoal que já fez o CR não vai sentir muita dificuldade em se adaptar a essa nova dinâmica, porque os princípios são bem parecidos, né? A confiança. Então, para mim, o diferencial é a prática mesmo, né? A prática, que no começo pode parecer um pouquinho até artificial, porque a gente tem que seguir lá os horários, né? Toda uma ordem, mas eu acho que o objetivo do treinamento é isso, é nos treinar para que depois isso fique tão natural em nós que a gente vai fazer sem precisar seguir lá o roteirinho, porque já vai uhum. estar internalizado, né? Então, Sim, isso eu estou gostando bastante. é isso mesmo. Então, por isso que a proposta é fazer juntos, né, o treinamento, Sim, porque aí você já vai praticando
e quando você ficar Sim, solto, entre aspas, você já vai para um grupo mais ou menos sabendo como funciona e continua dali, sim. Aham. né? Então, essa E parte, né, porque, do sim. discipulado, o treinamento, né, essa parte básica, é mais para equalizar e a gente já começar a pedalar junto, vamos dizer assim, né? Uhum, uhum. E de repente até dá para, na divisão de grupos, já fazer entre igrejas, né? Cada Aham, um com o pessoal da sua igreja. isso. Eu só preciso daí depois, para fazer isso, né? Depois que vocês mandem, né? Os nomes para a gente poder identificar e aí quebrar as salas no. Hoje eu vou fazer no automático aqui, que é mais fácil. Dividir em 5 grupos, vai dar 4, 5 pessoas para cada grupo. E, e daí vocês se apresentam, né? Compartilham se tem alguma expectativa e e orem entre vocês. E daí vai voltar aqui no grupo maior daqui a 10 minutos. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma observação ou não? Então vamos lá. Então agora vai. Ok. Vocês têm que selecionar para entrar lá na salinha. Isso. Ok, então nossa Ô, sala. Dani, Oi. Daniel, essa Kaliene M, ela já está na sala. Ela está tentando entrar, mas ela já tá fazendo parte aí, tá? Ah, Você tá pode bom. descartar, tá? Ah, Ela sim, está mas tentando. acho que acredito que aqui nesse nosso grupo, Olha o cachorro falando, vem ver. quem que tá com o áudio aberto? Tá bom. A gente podia então se apresentar. Bom, meu nome é Daniel, acho que vocês me conhecem. É legal ver vocês, né? Pedro, Valdete, a Valdete tá aqui, que legal. Onde é que apareceu? É, é. Você fez um clubinho aqui, hein, Daniel? Olha só, hein? É, A Kaliane que é de Jaçanã, né? Mas acho que ela deve estar com problema na conexão, Então, a Aliane. Kaliene, você já dividiu ela, você já colocou ela num grupo. E essa que está aqui, está desde o começo do encontro tentando, ela está com algum outro recurso, mas ela já está participando já. ela entrou com o celular e o computador. Deve Isso ser. mesmo. É, Então ela já tá em outra Aliane. sala aí. Entendi. Bom, tá bom, gente. O que que vocês estão esperando do discipulado? Vocês têm alguma expectativa, assim? Alguma. Eu, eu pretendo ter uma expectativa legal aí no pastor Daniel, até por conta lá do trabalho no Eldorado, né? Uhum. Eu acho que vai agregar valor assim para o que a gente tem visto lá e o que a gente tem se deparado lá, do ponto de De ver assim. ajudar a formar um grupo Você quer tentar aplicar lá, dividir as pessoas em grupos e para elas estarem conectados e estudar a Bíblia junto, assim? É, exatamente. E a gente já estamos fazendo isso às quarta-feira à noite, né? Lá. Entendi. É, mas é importante fazer aqui para que daqui a gente tire mais coisas, né? A Valdete está lá comigo, ela está aí também. Uhum. Acho que vai ser enriquecedor para nós. É. Né? Olha, que legal ver a Valdete. Ô, Valdete, que saudade. Que bom te ver. Boa noite, pastor, boa noite para todo mundo. Passa a ovelha aí, pastor Valdir. Eu entrei um pouquinho atrasada, mas estou aqui. É a ovelha da Kátia, não tem nada a ver com isso, não. É ovelha de Jesus, gente. É Ovelha. isso É, aí. ovelha de Jesus.
É. E você, Valdir, você, Valdete, que vocês esperam alguma coisa? O que vocês estão pensando? Estão aqui porque a Kátia mandou? Pode falar, Olha, Valdete. eu tô aqui porque eu amo esse negócio de discipular, Uhum, sabe? Eu tô sempre tentando acompanhar alguém, sabe? Agora lá em Eldorado, ixi, pastor Pedro, acho que você nem sabe, eu estou acompanhando duas mulheres de Eldorado, a Dejanira e a Maria. uhum, Assim, não sei se é da forma que o uhum, programa que a gente está começando ensina, né? aham, Mas a gente tem conversado todo dia, sabe? Tem sido bom. E eu acho que é muito, muito, muito importante o discipulado. sim. Eu acho que tem que existir. Eu dou Uhum, muito valor para isso. Então, assim, eu acho que eu vou ficar bem feliz de aprender mais sobre uhum, discipulado, né? sim. Legal, Valdete, que legal, que legal. É. E você, Valdir, tem alguma expectativa? Então, Daniel, boa noite, né, a todos, né, primeiramente, né? A minha expectativa é poder discipular, formar umas Uhum, pessoas que tenha esse dom, que gostem de discipular, porque eu sempre vivi uma questão nessa questão de discipulado. O evangelista vai lá, evangeliza, coloca dentro da igreja, não tem ninguém para discipular. Quando você menos espera, você colocou 10, saiu 20, uhum, entendeu? Mais ou sim. menos assim. Então, se eu tiver uma ferramenta, que nem a Caliene, Uhum, ela já veio atrás de mim nesses dias e pediu umas dicas, tudo. Daí eu falei, olha, vai acontecer isso e isso, mas eu não falei para ela para não criar uma expectativa. Por isso que aham, conversei com a Kátia, como ela é ali de Jaçanã, então agora há pouco ela estava, nossa, acho que eu estou atrasado. Eu falei, calma, calma, é 8h20 ainda, falta 10 minutos. Então, quer dizer, pegar pessoas assim e ter uma ferramenta para poder passar para ela começar a praticar o discipulado, porque se nós pegarmos vou colocar mais Jaçanã, né, e Diadema também, as pessoas, tem muitas pessoas chegando, enfim, então tem que ter um grupo bem estruturado, um grupo bem pronto mesmo para pegar uma pessoa aqui, um jovem ali, e começar a discipular para que essa pessoa não se sinta sozinha, né? Não se aham, sinta sozinha. Então, é mais para isso, entendeu? E também poder usar onde quer que eu esteja também, para eu também ser um discipulador também, lógico, né? uhum, Mas a ferramenta maior é poder investir em outras pessoas para uhum, que elas descubram isso, que é a importância de ser um discipulador dentro da igreja. uhum, sim. Acho que sim, espero que todas as expectativas sejam atendidas aí, né? É, No meu caso, eu tomei contato com essa ferramenta e mais por necessidade própria. Então, essa coisa da pessoa não se sentir sozinho, tal. Então, o ministério pastoral às vezes é muito solitário, né? Ou essa coisa da liderança, né? Então, você é líder, então você não é difícil de onde compartilhar, né, suas fraquezas e para quem você vai pedir oração, né? Então, para mim surgiu assim, da minha própria necessidade que eu fui atrás de onde é que eu podia encontrar um grupo de crescimento mútuo, assim, né? E aí cheguei aqui. E aí essa ideia de compartilhar com vocês tem a ver com isso. Bom, no nosso grupo a gente só tem mais 2 minutos. Acho que é o tempo da gente orar. Não, então, só em cima da sua palavra. Então, tenho essas questões aí que você tem também, então vai ser muito legal para mim também, na minha questão particular, e também poder servir as pessoas com essa ferramenta. Então, vai ser uma ferramenta que vai cortar dos dois lados aí, então vai ser interessante. Sim, sim. é.
Essa que é a Legal. ideia mesmo, né? Você ser acompanhado e depois você poder acompanhar, né, outras pessoas. Tá Bom, bom. Ô, Valdete, eu vou pedir para você orar. Você é a nossa a única mulher e a guerreira aqui, né? Então, você podia orar por nós? Tá falando com quem? Com você. Ora por nós. Eu oro, sim. Eu vou orar. Posso orar, Amém. sim. Agora? Pela graça de Jesus que a gente ora, Valdete. Tá bom, eu vou orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, é um grande privilégio, Deus, estar aprendendo, Pai. Muito obrigada por essa porta de discipulado. É tão importante isso, Senhor, que a gente esteja acompanhando, como Jesus fez com os 12 discípulos, Senhor. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente levar esse trabalho à frente. O Senhor nos dê, Senhor Deus, muita sabedoria, discernimento para a gente aprender e colocar isso em prática, Pai. Nós estamos aqui para servir o Senhor, servir a sua igreja, Pai. Muito obrigada, porque é uma ferramenta muito importante, Senhor. E que a nossa igreja possa fazer a diferença, Senhor, com o discipulado. E isso é importantíssimo, Senhor. Eu fico super feliz da gente estar com essa ferramenta em mãos e podendo praticar a cada dia, Senhor. Fica com cada um de nós que está aqui nesse grupo, as pessoas que vão se achegar também, que a gente possa ter zelo pelo trabalho do Senhor, que a gente possa ter prazer de estar aprendendo a cada dia, porque a nossa vida é um eterno aprendizado, Senhor. Muito obrigada, eu entrego esse grupo no teu altar, peço que o Senhor direcione as nossas vidas e oro muito agradecida no nome do Senhor Jesus. Amém. Abre seu microfone, Dani. microfone, Daniel. Bom, todo mundo Aí, agora vai. Deus. Tem 1 minuto e aí as salas vão fechar. E aí todo mundo vai começar a voltar para cá. É. Vamos esperar que o pessoal tá voltando. Parece que a reuniãozinha tá muito boa, eles não querem sair. Vamos esperar que o pessoal ainda está chegando. É, aí o pessoal está voltando. Isso. Acho que todos voltaram. Eu vou falar um pouquinho de como funciona a estrutura, né? Então, a tarefa é assistir os vídeos que eu vou mandar, e aí acho que eu vou mandar pelos pastores, né? O vídeo no grupo de WhatsApp, e ele tem que chegar até você. Se não chegar, daí você pergunta, né? Se os vídeos, o link dos vídeos do YouTube não chegar para você, você grita que aí aconteceu algum problema. Mas eu vou mandar logo depois que a gente encerrar os vídeos. Como funciona? Você assiste com um bloquinho de notas na sua mão e uma caneta ou um lápis. E daí isso serve para a dinâmica dos grupos. Porque uma das coisas que todo mundo que entra num grupo de discipulado é o pedido para fazer uma meditação bíblica diária, é igual todo crente, né? Então, nessa meditação ou naquilo que você está experimentando de Deus, você toma nota e no dia do seu grupo você vai compartilhar, né? Numa dinâmica de um grupo normal, né? Só que agora, nessa parte de que a gente está tendo as bases, então todo mundo arruma um bloquinho de nota, um caderno,
E aí, quando você estiver assistindo o vídeo, aquilo que te chamar atenção, ou se Deus fala alguma coisa para você, você escreve, toma notas. Porque quando a gente se reúne na quinta-feira, a gente vai compartilhar aquilo que Deus falou conosco através da tarefa, através da lição. E essa é basicamente a dinâmica da estrutura do grupo. A gente vai se reunir aqui, conversar rapidamente, dividir em grupos menores, e nesses grupos menores você vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, através da tarefa. E assim a gente vai todas as quintas-feiras. E vai treinando, então, como faz as reuniões e estudando também o conteúdo. Né? Essa que é a dinâmica das nossas reuniões. Já vamos treinando para o microgrupo. Kátia e o Edson já fizeram, né, todo esse treinamento. Então, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, eu estou vendo, ó, o Toniel também tem perguntas. Então, vamos abrir para perguntas. Otoniel, Elbio e Kátia, pode ser? Não, a minha dúvida é então que todo dia você tem um material para estudar, né? Geralmente as pessoas já fazem alguma espécie de devocional, né? Como você trabalha isso na prática? Você faz 2 devocionais? Você, estou perguntando, né? Desculpa a pergunta. Eu faço. Porque, assim, no meu grupo, né, de quarta-feira, a gente usa a Bíblia do Discipulado. Aquele devocional da Bíblia do Discipulado, depois eu posso mandar uma foto de um dos estudos, por exemplo, né? Ou o arquivo de uma dos estudos. Porque você compra a Bíblia do Discipulado só lá na frente se você achar que precisa, mas você consegue fazer mais ou menos rápido, ou você consegue ir digerindo como se fosse um devocional, né? Pegar aqueles textos e ficar a semana inteira neles. Eu não consigo fazer isso. Então eu pego geralmente eu pego o devocional e eu estudo ele de uma vez só e gasto um dia para o devocional da Bíblia do Discipulado que a gente vai conversar na quarta-feira. E nos outros dias eu estou lendo outras coisas e estou meditando em outras coisas. Então essa é a minha prática. Mas tem que chegar na quarta-feira. A Bíblia do Discipulado a Yoko está mostrando ali. Essa mesmo, Yoko. Isso. Então, se já tem a Bíblia do Discipulado, também é isso. A gente vai seguir alguns temas, roteiros que tem nessa Bíblia, para fazer as meditações. Então, chega na quarta-feira, eu já tenho que ter a tarefa pronta, porque o grupo vai compartilhar em cima daquilo. A outra coisa é assim, né? Às vezes o grupo da Patrícia acontece mais. São pessoas de várias igrejas, né? Da Holiness de Manaus, de Campo Grande, que estão nesse grupo de Zoom com ela. Acho que são 4, mais a Patrícia. E ela falou assim, no último ano para cá, o marido de uma delas faleceu. Então, por exemplo, a reunião não teve estudo, né? Foi mais um compartilhar e chorar juntos e orar. Né? Então, às vezes acontece isso, né? Uma das pessoas traz uma demanda, né? E o grupo tem flexibilidade para ir ajustar, né? Aquilo que é melhor. Não sei se acho que respondi. Elbio? Na verdade, acho que a Kátia levantou a mão primeiro. Kátia? Não, pode ir lá. Pergunta lá. Não, uma dúvida que eu tenho é assim, na verdade, ouvindo o Sérgio, né, que eu ouvi ele comentando sobre esse discipulado, para mim, o que acho que é mais interessante é o fato de poder ter um grupo de prestação de contas mútua e, de certa forma, cobrança mútua e de pessoas que fazem perguntas difíceis para a gente. Isso que eu acho que é o maior
ao meu ver, o mais interessante do que foi exposto quando eu ouvi. Mas a minha dúvida é como se faz para que isso não caia e não se transforme em um curso. Porque curso de discipulado tem diversos, né? Que acaba reduzindo numa questão de uma transmissão de um conteúdo racional, de, olha, conceitos e coisas do tipo. Como garantir que isso não aconteça com esse programa, entendeu? Eu não consigo garantir nada, Elbi. O que acontece é que essa parte, né, que já é um. A gente fala que é o curso, mas a gente divide nos grupos com as pessoas reais, né? Assim, e então metade do tempo, né? A gente vai ficar 1 hora conectado, 20 minutos, 30, você vai ficar num grupo de 4 pessoas e a ideia é trabalhar sua vulnerabilidade, a possibilidade de compartilhamento em ambiente seguro. Então a ideia já é ir praticando. E assim como a própria Ilaene, né, que é a missionária, ela fala o seguinte, que se as pessoas no grupo não quiserem se expor, elas não vão crescer. Agora, se elas entram no grupo com essa intenção de criar esse ambiente e ajudar o outro a crescer e a própria pessoa a crescer, então aí que é isso que funciona. Não é. Então, a ferramenta é só uma ferramenta, é o jeito da gente se reunir. Depende muito da intenção das pessoas, né? Então é mais isso. Agora, alguém que compra a Bíblia do discipulado e que começa a compartilhar toda semana sobre aquilo que está sentindo de Deus, quando for para um grupo, vai seguir fazendo. Essa é a nossa expectativa. Mas não tem uma garantia, assim, e também não tem aprovação nem reprovação de. Uhum. Kátia? Isso aí, isso aí. E só complementando, na verdade, os encontros não é para ter uma exposição do conteúdo, não tem isso, né? Porque o conteúdo você que vai estudar em casa, né? Então, vai do seu interesse, né? De ler, de ver os vídeos, e o encontro é justamente para ter essa partilha, né? Tem alguns destaques, então, eu fiz com o Sérgio Yuasa, ele fazia 2, 3 destaques muito rápidos, né? Do assunto da semana e depois já entrava nos grupos. Agora, Daniel, é só uma dúvida que me veio agora. Tem o PDF, né? E tem o vídeo. Então, você pode ler ler o material e ver os vídeos, ou os dois, ou só um, né? É isso, né? Eu vou mandar tanto a apostila, que é a mesma coisa. O conteúdo da apostila Sim, é o mesmo. é a mesma coisa. Eu não li as apostilas, eu bati o olho nos gráficos e eu vi o vídeo. Né? Eu fui Acho ao que. contrário. Eu preferi ler e fazer minhas Aham. anotações do que ver os vídeos. Mas aí vai de cada um, né? O É conteúdo é que o o mesmo. vídeo no YouTube eu consigo acelerar, Kátia. Por É. isso. Então eu vi porque eu já tinha dado uma olhada antes, né? E agora, antes de mandar, eu dei uma olhada hoje à tarde de novo, né? Sim. Mas foi vídeo acelerado, rapidinho. Às Uhum, vezes a pessoa sim. vai pôr o áudio enquanto vai para o trabalho, põe Uhum, o áudio no sim, celular. é verdade. É. Agora, os vídeos estão acessíveis na plataforma ainda? A gente vai precisar mandar os vídeos toda semana? Como assim? Porque os vídeos estavam lá na plataforma, era só entrar lá. O que acontece é que a plataforma deu defeito, plataforma Ah, deles. Então, por isso que a Ilaene entendi, mandou os links dos vídeos do YouTube. entendi. E Uhum, ela disse assim, depois do dia 15 já vai estar consertado. tá, Então tá bom. e também quem quer continuar, né? Quem for Uhum, continuar, aí faz a inscrição, porque tem uma taxa para pagar, né? aham, E aí tem um sim, compromisso de estar sempre, aí sim, assume a aham, plataforma. E aí a gente vai aham, pegar os conteúdos sim, lá no site, né, na plataforma, e sim, aí isso, conversar aqui, né? Essa que vai ser a isso. dinâmica dos Uhum. nossos encontros. Isso. Mas olha, eu posso dizer que o conteúdo eu gostei muito.
É um conteúdo simples, mas não é simplista, não é superficial, é bem profundo. Então, mesmo quem já está familiarizado com o tema, foi muito bom para mim mesma. Então, é um conteúdo muito bom, muito bem elaborado, bem fundamentado. Então, eu acho que todos os líderes da igreja deveriam fazer em algum momento. É muito bom. Eu compartilhei no meu grupo pequeno, né, aqui, mas eu cheguei nessa ferramenta por minha necessidade, não era para implantar na igreja. Eu nem estava pensando em implantar nada. Nossa igreja metodista já tem tradição de pequenos grupos, de células, né, de prestação de contas, mas eu sentia necessidade para mim, né, de ter um grupo assim. E então, partindo da minha necessidade, eu sei que Deus que me direcionou para isso e está servindo para mim, né? Então, essa é a maior propaganda que eu posso fazer, é isso daí, né? Agora, se alguém tomar só os princípios e não experimentar no grupo, não vai dar certo. Eu acho que a pergunta do Elbio é muito boa, porque se a gente entrar pensando que a ferramenta é algo mágico, você vai se frustrar, né? Depende de cada um, é uma questão do discipulado mesmo, de você quer seguir a Jesus, você vai ter que se expor para outras 3 pessoas ou outras 4 pessoas e vai ter que escutá-las e também poder falar sobre problemas, né? Então, nesse período, por exemplo, eram 3 pastores, um de Londrina e outro do Japão, né? E cada um num contexto diferente, momentos diferentes, mas podendo dividir a vida. E às vezes trazia problemáticas que não estavam no estudo bíblico, assim, né? Extrapola um pouco, né? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão as perguntas vão surgir na medida em que vocês forem assistindo o vídeo. O primeiro vídeo, os primeiros vídeos têm a ver com o discipulado no contexto da igreja. Então, os vídeos falam mais da importância do discipulado para a igreja, para a liderança, para a igreja, de uma maneira geral. Insere o discipulado dentro do contexto da igreja local. E para onde o discipulado deve conduzir a igreja. Então, os vídeos basicamente vão nesse sentido. E a Ilaene e o pessoal da CEPAL quer que quem entra no discipulado entenda que não é só um pedaço pequeno, mas tem a ver com um quadro maior. Por isso que está dentro das bases aqui, que o pessoal, logo de cara, para entender para onde vai, para ver se quer ou não também. A Kaliane perguntou quanto tempo. É assim, Kaliane, os nossos encontros vão durar 1 hora. Eu coloquei 1h30 para garantir, porque depende muito. Tem hora que você está conversando, você não quer sair. Mas geralmente, por exemplo, agora a gente já vai terminar, daqui a pouco a gente já vai terminar essa reunião. Então demora 1 hora. A reunião do grupo, do microgrupo, quando você está com o seu grupo e esse grupo já está caminhando há um tempo, também a gente procura manter mais ou menos 1 hora, 1h30. Mas às vezes demora um pouco mais. Agora, o estudo depende de você ao longo da semana. Normalmente você vai ter que dedicar aí 1 hora, 1h30 num dia de uma vez, ou picado um pouco cada dia. 15, 20 minutos cada dia também funciona. Mas a ideia é que isso faça parte do seu devocional normal, né? O seu devocional diário, assim. Aquele tema, né? Duração... entendi. Vamos olhar o cronograma, né? Então, Kaliane perguntou aqui em relação ao cronograma maior, né? Eu acho que a Elaine vai falar um pouco isso na semana que vem,
Mas qual que é a ideia? Até o final deste ano, a gente ter feito todos os módulos do discipulado, aquilo que a gente viu ali, deixa eu compartilhar a tela de novo. Esses elementos fundamentais do discipulado, a gente vê juntos isso aqui, ó. Confiança, transparência e vulnerabilidade, palavra de Deus, seu poder transformador, compromisso mútuo. Essas são as bases para um grupo funcionar. Então a gente veria tudo isso até o final do ano juntos. Depois que terminam essa série, você, na verdade, já pode ter o seu grupo e começar a fazer os estudos da Bíblia do discipulado. E daí, por exemplo, em Diadema teriam grupos, microgrupos, e a Kátia faria a supervisão ou alguém que ela vai nomear. E daí, por exemplo, ela que vai escolher quais estudos cada grupo faz. E aí isso segue dentro da igreja local, com os líderes ou já vivendo esse microgrupo com a Bíblia do discipulado. Depois de 1 ou 2 módulos da Bíblia do discipulado feito, daí a Elaine diz que essas pessoas conseguiriam multiplicar, porque já internalizaram essa cultura de grupo pequeno, de prestação de contas, que se vai mais rápido do que isso, as pessoas não deu tempo das pessoas fazerem o grupo parte da vida, né? Então, basicamente, isso. Daqui até o final do ano estamos juntos. Então, quem entrar depois do dia 15, né? Quem resolver continuar, né? Dentro desse ambiente, a gente estudando a Bíblia juntos, vai estudar isso aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó. E isso daqui até o final do ano, toda quinta-feira. Mais ou menos 1 hora de reunião à quinta-feira e mais ou menos 40 minutos para ver o vídeo durante a semana e anotar aquilo que você sentiu em relação ao vídeo assistido, tá? Mas a ideia, Kaliane, também é não ter mais fim, sabe assim? Depois que a gente aprende a crescer junto, sempre a gente vai buscar um grupinho para poder crescer juntos, né? Daniel, Oi. antes de passar para as próximas perguntas, uma questão importante, que a recomendação é que a pessoa só seja facilitador de um grupo depois que ela já experimentou a dinâmica sendo membro de um participante, né? Isso, é isso. Então, sim. É isso mesmo, Kátia. Então, é assim, por isso a gente caminharia junto para ver as bases junto do discipulado e conversar sobre discipulado dentro desse ambiente até o final do ano. Depois você experimenta a vida dentro de um grupo normal, de microgrupo. Então, tá lá, Diadema. Então, só os teólogos. Elbio, Rodolfo, Júnior, Kátia formam um grupo lá. Vai um microgrupo ali. Aí esse microgrupo vai fazer os estudos da Bíblia discipulado por 2 ciclos, que a gente fala, que seriam 2 meses, mais ou menos. 2 meses, 2 ou 3 meses. E eu acho que a primeira série de estudos, por exemplo, é sobre o autocuidado. Então, esse que, por exemplo, no meu grupo tem um cara querendo emagrecer 10 quilos. Então, você experimenta essa vida juntos e depois de uns 2 meses que você está experimentando isso para você, aí você pode abrir um grupo seu. E quando você abrir um grupo seu, você não precisa necessariamente trazer todo mundo para fazer esse treinamento, porque você vai abrir com o DNA garantido, né, de que é um grupo que tem confidencialidade, que as pessoas podem se abrir e você vai reproduzir, né? Então é mais ou menos esse é o caminho, assim, né? Então aí, por exemplo, Kaliane, em Jassanã, né? Vamos até o final do ano estudando juntos, compartilhando, vivendo,
e daí vamos montar um grupo das pessoas aqui mesmo, né? E você vai estar dentro de um grupo vivendo isso, as pessoas cuidando de você e você cuidando delas. E daí, acho que então lá para março, abril, aí você abre um grupo em Jaçanã. Esse que é o horizonte. Que aí você poderia pegar quatro pessoas ali e montar um grupo. Porque daí você já está, entre aspas, habilitada. Pelo menos você já experimentou, já sabe o que é. Fala, Elbio. Tem uma Acho que pergunta tem da pergunta no Juliana. chat, né? Eu não Isso. vi. É. Pergunta no chat. Eu vou ler aqui, ó. A formação parece com alfa? Tem algumas semelhanças, mas tem diferenças. A semelhança é que você assiste um vídeo ou lê o material do PDF e vem para discutir no grupo. Mas vai além, porque o alfa também tem isso de aplicar na própria vida, né? Mas o alfa terminou aquela série de 12 estudos, acabou. E a proposta aqui é continuar e com esse foco na vida, né? Então, aliás, a gente está achando que essa proposta dos grupos de discipulado, ele seria uma boa continuidade para quem fez o alfa, porque termina o alfa e não tem mais nada, né? Então, ela poderia entrar nesse novo processo. Então, tem uma vida longa, né? E é focado mais, não é... E o alfa é a apresentação do evangelho, né? Do evangelho de salvação. E aqui o conteúdo pode ser, na verdade, em função da necessidade do grupo, né? A gente sugere começar com a Bíblia do Discipulado, mas depois pode ser usado qualquer material, né, Daniel? Sim. Então, se tem um grupo de pessoas com um determinado perfil, uma determinada necessidade, então o grupo vai escolher o material, tendo um facilitador, e aí segue a vida. Né? A pergunta da Caliane também entra nessa linha. Caliane, a gente de preferência vai manter o mesmo grupo. Pode ser que nesse período, né, daqui até o final do ano, a gente tenha que variar um pouco. Mas a ideia é que você consiga vivenciar, trocar experiências. E aí é importante de conhecer as pessoas, né? Então a gente vai tentar manter o mesmo grupo. E daí acho que a pergunta da Fabiana, assim, acho que é parecido com alfa em algumas coisas, mas essa parte de a gente ganha mais intimidade para pegar no pé um do outro, no bom sentido, no microgrupo. São menos pessoas, né, do que no alfa, e a ideia é que um ajude o outro a crescer. Então você, depois acho que são 8 estudos, depois de 8 estudos, que é um mês mais ou menos, você tem que dar uma parada e olhar quais as decisões que você tomou naquele mês. E junto com seus amigos, suas amigas, você faz um balanço. É isso, se eu estou emagrecendo, se eu não estou, se eu estou conseguindo estudar a Bíblia, eu tinha falado que ia ler a Bíblia toda, será que eu estou conseguindo, né? E faz um balanço daquilo que dos seus compromissos com você mesmo. E as outras pessoas podem ajudar a falar assim, desiste disso, né? Que você está irreal isso daí, né? Revisa, né? Em vez de ler a Bíblia toda, vai ler o livro de 1 João, né? Esse tipo de conversa é mais fácil de ter no grupo do discipulado do que no alfa, assim, né? Mas é parecido, vamos dizer assim, a dinâmica, né? E número de pessoas é 4, 5 pessoas, né? Sim. Tem um líder e daí no máximo 4. Também não pode ter menos de 3. Então, se for 2 pessoas, já não é um grupo, né? Então, tem que ter 3 pessoas para ser o microgrupo. E no máximo 5. Tá? Elbio tem pergunta? Então, você comentou que depois de um tempo esse grupo se desfaz e formam novos grupos.
essa etapa, existe algum limite mínimo e máximo? Porque como é uma coisa que envolve relacionamentos, eu acho que muito pouco é ruim, talvez muito longo, talvez crie outros problemas, né, no sentido de dificultar o acesso de mais pessoas ou coisa do tipo. Como é que se define isso, assim, do tempo? Bom, a gente pode tirar dúvida com a Ilaene, que tem mais experiência, né? Mas na minha cabeça é assim, você tem um grupo seu, onde você é cuidado, você não é o líder do grupo, você não é o coordenador daquele grupo. E você participa desse grupo e vivencia o discipulado. E depois você abre um seu, que você é o coordenador, só que você presta contas nesse outro grupo. Então, a minha pretensão era essa também. Então, eu tenho esse meu grupo, que é o núcleo, que eu já estou andando com eles 1 ano. E aí, o que aconteceu, né? Sabe aquele grupo do início, lá, dos líderes denominacionais, não sei o quê? A Ilaene abriu uma vaga e a Ilaene falou assim, então agora eu quero que você faça parte desse outro grupo. E agora, então, eu estou fazendo parte desse outro grupo na quinta de manhã e na quarta eu tenho o meu grupo original, vamos dizer assim. Mas eu tenho muito mais intimidade, já andei com os caras 1 ano, né? Então, eu tenho muito mais intimidade na quarta-feira do que na quinta, que são bispos, né? Pastores presidentes e coisa assim, né? E eu sou o molequinho lá, né? E os caras são já, né? Então, a ideia é que os grupos não se desmanchem, é isso? Esses Eles grupos podem iniciais? se desmanchar também, né? Porque, por exemplo, eu falei para o pessoal da quarta-feira, né? Assim, né? Os dois pastores que estavam lá, eu falei assim, olha, eu sinto que eu devo ir para esse outro grupo, né? Acho que Deus quer que eu vá para lá, mas eu também não quero deixar esse. Então eu falei para eles assim, até o final do ano, com certeza ainda estou aqui, mas eu não posso garantir no ano que vem, porque eu não sei como vai estar a minha agenda. Então é assim, né? É uma decisão dolorosa para mim, mas é assim, talvez eu tenha que deixar o grupo de quarta-feira que eu me sinto muito à vontade. Por outro lado, é isso. Como o grupo tem o mesmo formato, é assim, é, é que nem você trocar de bicicleta, vamos dizer assim, né? Você continua pedalando ou fazendo a mesma coisa, que confessar pecados e as outras pessoas vão te dar conselho, você vai dar conselho para os outros e procurar discernir o que Deus quer para sua vida. Então, é, é isso, né? Quando chegar no final do ano, é provável que eu vou entrar em algum grupo aqui com essa turma para caminhar até que até que as pessoas, né, esse grupo de 3 ou 4 que sair daqui, já tenham experimentado esse DNA, entendeu? Então, por isso tem um limite de quanto tempo que eu posso. É isso, quantos grupos, quanto tempo. Mas o meu desejo, na verdade, era não sair de nenhum grupo e só ir abrindo, porque é muito gostoso, na verdade. É muito legal estar com as pessoas, né? E compartilhando o que Jesus faz, escutando e orando uns pelos outros, é muito bom. Nem sei se eu respondi, Elbio. A gente pergunta para Ilaene depois. Não, deu para entender um pouco, sim. Acho que vai depender de cada um, né? Do que cada um deseja, né? Porque se alguns têm o desejo de multiplicar também, né? Então, alguém que é líder de um ministério, que quer ir incluindo mais pessoas, então pode ser que ele tenha que fazer grupos com uma duração, né? Uma certa duração para poder ir multiplicando, envolvendo mais pessoas. Mas mantendo também o seu grupo base, né? Onde ele é cuidado também, né? Então, acho que quem sente esse desafio de multiplicar, talvez ele vai ter que ter 2, né? Vai gastar mais tempo com isso, né? Dois grupos. Mas eu acho que dá para, mesmo tendo um grupo só e multiplicando, você acaba sendo cuidado também, porque a dinâmica é a mesma, né? Como o Daniel falou.
Então, acho que vai depender muito de caso a caso. Agora, o que eu gosto é que não tem nenhuma regra. Isso é bom para mim, porque quando enche de regra, né? Aquele tipo, depois de 12 meses tem que multiplicar e você tem que, né? Aí a coisa complica, né? Vira, porque é vida, né? A gente não tem como controlar, né? Esses processos. É vida, é relacionamento, né? Isso. O que tem, Kátia e Elvio também seguindo nessa linha, é a mentoria. Sim, Então, sim. por exemplo, a Diadema resolve implantar em Diadema e multiplicar grupos e caminhar, né, com essa ferramenta. E daí a Ilaene vai me orientar e eu vou orientar a Kátia. E a Kátia vai orientar os grupos em Diadema. Uhum, Mas é mais uma orientação, né? Não é, realmente não é uma regra, mas é uhum, ajudar a pensar, no caso uhum, da Igreja de Diadema, o que seria melhor. uhum, Então, essa rede, né, funciona assim, e os missionários da CEPAL têm essa ideia de prestar assessoria para as igrejas. Então, uhum, eles procuram se aproximar para dar essa assessoria. Assim. uhum. Sim. Muito bom, o pessoal está interessado. Tem várias perguntas. Quando não tem pergunta nenhuma, não é um bom sinal. Se tiverem mais alguma pergunta, a minha minha agendinha aqui de trabalho nossa reunião já foi, né? 1 hora de reunião e a gente é mais ou menos assim que vai funcionar as próximas quintas-feiras. Uhum, Minha expectativa é que a gente começa às 8h30 e 9h30 termine. Né? Então, por exemplo, uhum, agora são 21h37, a gente começou 8h35, então mais ou menos 1 hora de reunião e aí todo mundo já pode jantar ou tomar banho, né, descansar. uhum, uhum. Uma última coisa que eu lembrei aqui, nós falamos também de oferecer esse treinamento todos os anos daqui para frente, porque nem todo mundo vai entrar nessa primeira, né? E Uhum. aí a gente vai também oferecendo isso para mais gente, né? E aí já vai ter gente que já experimentou, já pode liderar um grupo, né? E as pessoas vão entrando. Então, esse é o pontapé inicial, né? São Sim. os primeiros. Então, aí duas maneiras de vivenciar isso, né? Uma é entrar para ver as bases e aí a gente convida normalmente os líderes para entenderem o que significa isso, né? Uhum, E a outra maneira é alguém na sua igreja local que já tem um grupo te convida para participar de um grupo. E aí uhum. você experimenta o grupo sendo participante. Então, Na essa é outra prática. maneira de entrar. Uhum. Só posso fazer uma pergunta ou um comentário? Claro, Rose? Pelo que como a Kátia falou, quem já participou do CR não vai estranhar muito, né? E pelo que eu estou vendo, né, ouvindo, seria mais eu acho que parece mais o CR do que o Alfa, porque aqui a gente vai trabalhar muito a vulnerabilidade, a transparência, né? Só que lá a gente pega o nosso emocional e aqui a gente vai o nosso espiritual, né? O nosso caminhar com Deus, que então eu acho que vai ser muito bom. A minha expectativa, né? Aliás, eu vou ter que deixar o CR para participar aqui, né? Mas a gente e eu acho assim interessante essa continuidade, porque para mim sempre vai haver necessidade de ser cuidada para cuidar de alguém, né? Sempre vai haver. Então eu acho que é muito legal também essa possibilidade de continuar sendo cuidada, né? Porque o discipulado é uma vivência, é o dia a dia, né? É a prática daquilo que você lê. E foi como eu falei para a Kátia, quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, muito bom poder colocar em prática, né? Porque o difícil é isso.
A gente, eu, né, vou falar que nem no CR, né? Eu, muitas vezes, tenho dificuldades de colocar em prática aquilo que eu leio ou aquilo que eu ouço no domingo. E a prestação de contas é muito bom, né? Porque nos obriga a fazer algo, a mudar. Então, eu estou muito empolgada. Eu acho que vai ser muito bom. Posso falar um pouquinho, Legal. Daniel? Posso só, antes de passar para outra pessoa, Rose, eu acho que, na minha visão, né, essa proposta ela vai complementar tanto o CR como o Alfa, porque o Alfa e o CR são ciclos que têm começo, meio e fim, né? São 12 encontros do Alfa e acabou, né? A não sei que você queira ser depois assistente líder, né? Mas para quem participa, tem começo, meio e fim. O CR também tem aquele ciclo, mais ou menos um ano, e acaba, né? E o discipulado é para toda a vida, né? Então, eu acho que essa é a perna que está faltando, pelo menos em Diadema, eu sinto que essa é a perna que está faltando para completar todo esse quadro. Dar essa continuidade, né? Para quem faz esses outros. Tá bom. Edson? Então, eu só queria compartilhar, assim, quando o Daniel e a Patrícia compartilharam com a gente lá no distrito, né, naquela, como é que chama? Retiro de famílias, né? Nossa, na mesma hora parece que eu falei, nossa, eu queria muito participar disso, né? Então, e realmente aconteceu logo em seguida, a gente conseguiu participar desse chama esse pré-discipulado, né? Que já tinha começado, e eu entendi para mim que, olha, que foi um presente de Deus, porque foi além das minhas expectativas. O material ele é muito bem feito, muito bem redigido e o conteúdo é muito bom, né? Então, só de ler o conteúdo assim já me edificou bastante, né? E o participar com o pessoal, né? E a gente começando a perceber o processo todo, né? Então, a gente ficou encantado mesmo com isso e olha, conseguimos participar desse pré-treinamento e logo também já eu e a Kátia já estamos participando de um microgrupo, né? E que tem sido realmente muito bom. Então, olha, eu só queria falar isso para incentivar vocês a fazer, né? E eu creio que eu espero, né? E creio também que vai superar as suas expectativas, né? Nesse processo todo e no conteúdo. Obrigado. Beleza, gente. Acho que a gente já caminhou, né? São 15 para as 10 e não queria avançar mais. A não ser que se alguém quiser ainda falar, ainda dá tempo, mas senão a gente se encontra na semana que vem às 8 horas. Pode usar o mesmo link. E também, se quiser convidar alguém para participar e que você acha que seria bom, ainda pode chamar no dia 15 tranquilo. É só passar os vídeos que a pessoa deve assistir e para se preparar para a reunião aí na quinta-feira que vem. Só uma última pergunta que me ocorreu agora. Tem alguma restrição de idade? Ou é só a questão da maturidade ser suficiente? Ou formalmente tem alguma? Não, acho que não tem restrição de idade. Não. Pelo menos ninguém falou nada de restrição de idade. Se bem que eu só participei desses grupos com gente velha, vamos dizer assim, com os líderes e tal. Mas eu acredito que a ferramenta funcione para pessoas mais novas, acima de 10 anos talvez já dê certo. Reunião em grupos de 4 ou 5, prestação de contas, compartilhamento e oração. Não tem segredo, na verdade. Geralmente,
as propostas são sempre assim, um grupo, ou mesmo dentro da igreja, você cuida de várias pessoas, né? E ele tem a proposta de você cuidar e ser cuidado, né? Eu acho que líder, pastor, assim, chega num certo tempo, assim, que precisa receber um certo cuidado, né? Achei essa proposta muito boa. É isso mesmo, Yoko. Por exemplo, no nosso grupo, né, no meu grupo, começou com o líder, né, o coordenador, dando o ritmo. Então, ele que conduziu os primeiros meses, né, falando, vamos estudar isso e tal. E agora a gente está se revezando. Cada um do grupo puxa 3 ou 4 reuniões. E quem puxa a reunião, na verdade, é só abre no começo, abre o compartilhamento, depois fecha, mas não tem nada de que precisa grandes preparações, né? E dentro do grupo é isso, a gente é mais um. Então, o dia que a gente está mais carente, né, ou está precisando, a gente pede oração e realmente é um cuidado do outro, assim, né? Pena que eu não posso agora, mas eu vou fazer ainda. Uhum. Então, Yoko, a ideia também é a gente ir fazendo, implementando essa cultura. Então, de repente, em Embura ter alguns grupos e aí você vai poder entrar, entendeu? No grupo lá, né? Ou então, sabe, assim, 1 hora, espero que chegue, que vire uma cultura da igreja, né? As igrejas tenham grupos de discipulado. Microgrupo, né? Que o pessoal fala, né? Microgrupos. Que bom. E aí tem igrejas lá da Rollins, por exemplo, que compartilhou que essa cultura já está implantada na igreja, né? Várias pessoas, uma grande parte da igreja já está participando. Então já fica uma cultura da igreja, né? Tem uma dificuldade assim, né? Que conversando com a Elaine, ela falou o seguinte: vai devagar no começo, né? Então, ela falou assim: não tenha pressa, né? Faz o treinamento de liderança, né? Faz esse discipulado devagar, né? Vê as bases, né? O discipulado das bases, e depois pensa em multiplicar, né? Primeiro as pessoas precisam experimentar o que é e sentir o gosto e saber, né? E depois isso vai para frente, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem que tomar cuidado também, porque às vezes no desejo de fazer com que um grupo maior participe, de a gente começar a transformar, acho que é uma preocupação que eu tenho, de transformar num curso. Sim. Virar né? um fast food, né? Virar um curso. E aí acho que perde toda a razão, né? Que acho que se o objetivo é uma questão mais relacional, mais de pessoalidade, a pessoa precisa querer, né? E aí nem todo mundo vai querer. Vai ter gente que está na igreja e não vai querer, né? E aí, se a gente quer abarcar todo mundo, vai dar problema. Sim. Essa é uma boa pergunta para a Elaine. Ela tem experiência de implementação em várias igrejas locais, né? Então, ela sabe qual a porcentagem que adere de cada igreja, né? O contexto, assim. Mas realmente não é uma ferramenta para a igreja toda entrar de uma vez. Não é. Não é para virar hambúrguer. Assim. E dá para todo mundo, hot dog, assim, né? Que todo mundo não é. Porque é comida para se preparar devagar. Né? É mais uma feijoada que demora 2 dias para ficar pronto, para ficar bem feito. Então não é assim não, de transformar em hot dog e sair distribuindo, porque aí as pessoas vão comer e vão ficar com fome amanhã, não dá certo. É verdade. Daniel, me veio uma pergunta agora, eu vou fazer aqui, porque aí talvez seja a pergunta de outros. Como na semana que vem a Elaine vem,
ela tem muita experiência, né? E ela vai falar desse contexto maior, né? Como é que o discipulado se encaixa nesse contexto da igreja como um todo. Eu fiquei com vontade de convidar toda a liderança da igreja para vir assistir, mesmo que nem todos vão fazer agora o treinamento, mas para eles terem a visão da importância do discipulado. Você acha que Kátia, cabe? não sei, sabe por quê? Porque com esse tanto de pessoas, né, a gente já vai ocupar o horário com as perguntas. É verdade. O que você, Estamos em 22 aqui. o que dá para fazer, Kátia, se vocês quiserem, é só agendar com a Elaine o trabalho dela, né? Ela dedica a vida para isso. Então, chamar para fazer um Zoom com todo mundo de Diadema é possível, para ela explicar o que é uma igreja discipuladora, o que é o discipulado e tal. E assim também as Legal. outras igrejas, né? Se quiserem Sim. uma apresentação, né? Eu acho que ela vai. Sim. Que ela... Boa ideia, porque aí fica mais focado, né, na realidade de Isso, cada igreja. isso. Sim. Aqui a gente já está no caminho do discipulado. Sim. Aqui Sim. nós estamos dispostos a discipular um ao outro. Né? Sim. E se a gente não tem essa disposição, é melhor não fazer. Vem na próxima quinta e depois não precisa, né? Porque é isso, sim. a gente é um caminho de discipulado mesmo, né? Essa que é a ideia. Sim, tem razão. Só que em 22 pessoas, ó, já estamos quase 1h30, Isso, né? exato. Eu imagino que vai ter muita pergunta para ela também. Isso. Mas, boa, a gente pode acessá-la depois, num outro momento, para uma outra reunião. Isso. E Até se também vocês... vai ser gravado, não vai? Aí não pode disponibilizar também o vídeo? Também, né? Pode. Também. Pode ser. A outra coisa é assim, se vocês têm algumas perguntas e vierem à mente perguntas, pode mandar antes no WhatsApp que eu passo para ela. E aí ela vai direto, já chega respondendo, entendeu? Sim. Sim. Para quem não conhece, a Elaine, acho que não é tão conhecida quanto o David Cornfield, né? David é mais conhecido e é a mesma fonte, né? Estamos falando desse movimento de discipulado que já vem de vários anos. Acho que o currículo dela é assim, ela foi pastora da igreja luterana e depois missionária da CEPAL por muitos anos. E participou de vários programas, né, de mentoreio de pastores, pastorado de pastores, várias coisas assim. E agora ela está focada nessa questão do discipulado. Ok. Tá bom, gente? 7 minutos para as 10. Às 10 horas vira abóbora ao Zoom. Então, né, antes disso acontecer, vamos pedir para alguém orar, né? Acho que a gente podia pedir para alguém orar. Quem que pode orar por nós? A gente podia, quem quiser orar, abrir o microfone e orar para encerrar. Quem sentir no coração de orar e entregar a reunião de hoje, pode abrir o microfone e orar para nós, tá bom? Senhor nosso Deus, te damos graças por podermos participar não somente dos teus propósitos, planos, mas de sermos teus, Senhor. Entregamos tudo o que se conversa, tudo o que se planeja nas tuas mãos e que o Senhor, através das diversas formas que o Senhor tem, dirige e conduza. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou, nos adotou, nos deu do teu Espírito e nos chama para andar com o Senhor e ter nossa vida transformada por Ti e nos parecer com Cristo. Que o Senhor possa também trazer clareza a cada um em participar ou não participar desse momento, que na verdade cada um
responde ao teu chamado em primeiro lugar, Senhor. E a única coisa que o Senhor nos chama é sermos fiéis. Não fazemos nem mais, nem menos, mas sermos fiéis. Então, dá esse discernimento. Peço que abençoe cada vida que participa, alcance com graça as famílias, estenda a tua graça sobre aqueles que estão à nossa volta, e assim teu nome seja exaltado também. Aviva a tua igreja, aviva o concílio, aviva a vida dos pastores, porque só tu podes fazer isso. Conceda a cada um uma boa noite de sono, e também, Senhor, eu não sei qual a necessidade real que cada um passa, mas o Senhor sabe, e por isso entrego essas necessidades nas tuas mãos, porque nada que é entregue nas tuas mãos fica sem resposta. Jesus, oramos em teu nome. Amém, Senhor. Obrigado, então, gente. Boa noite. A gente se vê 8h30. Boa noite. Então, quinta-feira. Boa noite. Eu vou encaminhar os vídeos para o pessoal de Isso. Diadema, tá? Sim. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Daniel. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite para noite. todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.